Copom acaba de anunciar a nova taxa Selic, a maior dos últimos quase 20 anos. E se você acha que isso não muda nada pra você, tem algo muito errado com sua estratégia financeira. Fala, futuro rico mortal, tudo bem com você? Desde ontem o Copom esteve reunido para definir a nova taxa Selic e o resultado acabou de sair. Até então, ela estava em 14,25% ao ano, que era o mesmo patamar de 2016, no auge da crise da Dilma. Agora, ela subiu ainda mais para 14,75%, um patamar que a gente não enxergava desde 2006, quase 20 anos atrás. Para quem não sabe, a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Ela influencia os empréstimos, os financiamentos, o cartão de crédito, a renda fixa e até a bolsa de valores. Nos últimos meses, o Banco Central está subindo essa taxa de juros agressivamente. De setembro de 2024 até março de 2025, a Selic saltou de 10,75% para 14,25%, com 3 altas seguidas de 1 ponto percentual. O clima já era de tensão, inflação alta, incertezas fiscais e juros no mundo todo subindo. O mercado já estava em alerta. Será que viria mais uma alta por aí? Ou será que o Banco Central ia parar por aqui? A resposta veio hoje e ela muda o jogo. Agora que a nova Selic foi anunciada, a gente precisa voltar um pouco e entender melhor o que estava acontecendo até aqui, quais eram as expectativas do mercado e principalmente o que essa decisão muda na sua vida a partir de agora. Primeiro, por que a Selic veio subindo ao longo dos últimos anos? Existem 3 grandes pressões por trás disso, todas elas muito bem conhecidas, mas que somadas criam um cenário preocupante. Primeiro, a inflação desancorada. A missão do Banco Central é clara, é manter a inflação em torno de 3% ao ano, com tolerância até 4,5%. Mas as projeções para 2025 já estavam apontando 5,1%, bem acima da meta. Em novembro de 2024, o índice oficial já tinha batido 4,9%, puxado principalmente por aumentos em alimentação, energia e serviços. E como nós mostramos num vídeo recente aqui, o fato é que a inflação não está nem dando sinais de ceder de forma sustentável, ela só está aumentando ainda mais nos últimos meses. Segura essa informação que daqui a pouco ela vai se encaixar. A segunda pressão está relacionada com a incerteza fiscal e ruído político no país. O cenário interno está tenso, a confiança do mercado está fragilizada, principalmente por dúvidas em relação ao equilíbrio das contas públicas e as decisões que saem de Brasília. Com um governo que ainda enfrenta resistências para aprovar reformas e uma série de despesas crescentes, o recado do Banco Central precisa ser firme. Se o fiscal não segurar, o juro vai ter que segurar. Aqui a gente está falando que o país precisa arrecadar mais do que gasta, só que o nosso governo está pensando só em aumentar os impostos, e até isso é difícil, e não está pensando em segurar os gastos. Agora, além dessa pressão interna, existe ainda um terceiro fator, que é a pressão externa. Os juros continuam altos no mundo inteiro. O cenário lá fora também não está ajudando. Os Estados Unidos continuam com juros elevados e a tensão comercial, especialmente com essas novas tarifas e volatilidade do dólar, afeta diretamente países emergentes como o Brasil. E para te explicar melhor como essas 3 funções afetam a taxa Selic. Qual que é o objetivo principal do Banco Central? É manter a nossa moeda minimamente viável. Para isso, o Banco Central precisa controlar a inflação. Se a inflação estiver muito elevada, ele vai aumentar essa taxa de juros. Se a inflação cair, ele pode reduzir essa taxa de juros. Além disso, o que faz nossa moeda se desvalorizar ou se valorizar diz respeito a quanto as pessoas querem manter o dinheiro no nosso país ou mandar dinheiro do Brasil para fora do país. E é aqui que entra a insegurança política interna do nosso país e também a relação das taxas de juros lá fora. Se os investidores como um todo não confiam no nosso país, por que eles vão deixar dinheiro aqui? A tendência é que quanto piorem estiverem as notícias internas, mais o dinheiro vai sair do país. E se a percepção de risco do investidor sobre o Brasil está alta, imagina que a gente tem que manter uma taxa de juros maior do que a concorrência lá fora, do que os outros países, para que ainda assim, mesmo com muito risco, algumas pessoas queiram investir o dinheiro aqui. É como se o investidor estivesse sempre comparando. É melhor receber 6% de juros nos Estados Unidos ou 14% de juros no Brasil? Essa semana eu acabei de voltar da reunião anual da Berkshire Hathaway, empresa do Warren Buffett, onde investidores do mundo inteiro se reúnem para ouvir o velhinho falar. Trouxe até um presentinho aqui, ó, para me lembrar da lembrança. Pequeno Warren Buffett, que agora vai nos acompanhar aqui nos vídeos do canal, tá? E por que eu tô falando isso? Porque lá eu tive a oportunidade de conversar com investidores de vários e vários países. E para todos eles, a gente fazia questão de falar assim, olha, sabia que a nossa taxa de juros está acima de 14%? E todos eles, sem exceção, ficaram abismados. Assim, como assim 14%? Qual que é a inflação do seu país? A gente falava, em torno de 6%. Você fala, caraca, então tá dando aí quase 10% de juros real? Pois é isso mesmo que está acontecendo. O Brasil se tornou um dos países com maior taxa de juros real, perdendo só para a Turquia,
Argentina e Rússia, que está em guerra. E tudo isso somado cria um ambiente de cautela. Se a inflação insiste em subir, mesmo com juros já altos, o Copom precisa responder do único jeito que ele consegue. Agora, sobre essa mudança que saiu hoje. Antes do cenário, o mercado inteiro estava com olhos voltados para o Copom. A Selic já estava em 14,25% ao ano e 3 caminhos estavam na mesa. A alta de 0,5 ponto percentual para 14,75% já era o cenário mais esperado pelos analistas. Existiam ainda, é claro, expectativas de uma alta um pouquinho maior ou mesmo uma alta um pouco menor, de 0,25 a 0,75. Mas como a última reunião já tinha sido uma alta de 0,5%, o mais provável realmente era o que de fato aconteceu. Agora, a taxa básica de juros do Brasil está oficialmente em 14,75% ao ano. E sim, é o maior patamar em quase 2 décadas. A expectativa é que na próxima reunião esse aumento já seja mais brando ou mesmo não tenha aumento mais. Mas sendo bem sincero, agora que já está perto de 15%, você vai subir um pouquinho mais ou continuar um pouquinho menos, vai fazer pouca diferença na sua vida. O mais importante, se você acha que isso não muda nada, é que a partir de agora o custo de errar com seu dinheiro vai ser ainda mais alto. Se você não entender o que fazer nesse novo cenário, você vai pagar com seus investimentos, com seus financiamentos e com o seu bolso. Então, muito cuidado em fazer dívidas e financiamentos nesse momento. É o pior momento possível nos últimos 20 anos. Se não tiver para onde fugir, pelo menos continue com taxas pós-fixadas, porque nesses momentos as financeiras e bancos costumam aproveitar para empurrar para você taxas pré-fixadas que vão parecer atrativas nesse momento, mas que depois elas vão cobrar um preço. Além de afetar suas dívidas e financiamentos no pessoal, entenda que isso afeta também o custo do dinheiro para todas as empresas do país. Então as empresas contratam menos ou até precisam demitir seu quadro de funcionários, elas não expandem mais, adiam decisões de investimentos em novas fábricas, novos maquinários e por aí vai. Então isso prejudica toda a produtividade do nosso país. É por isso que a taxa de juros alta, apesar de ser necessária para controlar a inflação, ela é muito ruim para a nossa economia. Agora, em relação aos investimentos, a renda fixa tradicional volta a parecer mais tentadora. Com a Selic mais alta, Tesouro Selic, CDBs, LCIs, LCAs, qualquer tipo de renda fixa começa a pagar melhor. Mas na minha opinião, isso não significa que você tem que correr e colocar tudo lá não, porque rentabilidade aparente não é sinônimo de decisão certa. A Bolsa de Valores já estava precificando esse aumento da taxa Selic, ou seja, as ações e fundos imobiliários já estão baratas o suficiente para que quem invista agora ganhe muito mais do que a taxa de juros vai pagar na renda fixa. A verdade é que se você ficar mudando a sua carteira a cada ciclo, você perde consistência. Quem abandona a sua estratégia para aproveitar o momento, geralmente vai travar os resultados no próximo movimento do mercado e não vai ganhar dinheiro. A renda fixa tem seu espaço sim, mas dentro de uma estratégia bem pensada. Liquidez, diversificação e visão de longo prazo continuam sendo os pilares da nossa metodologia. A Selic mais alta só reforça esses princípios, ela não substitui. Então sim, use a renda fixa, mas não se prenda a ela. Sabendo de tudo isso que eu falei aqui, o que fazer agora com o seu dinheiro? A pior decisão que você pode tomar agora é tomar uma decisão por impulso. Tanto o medo que paira no ar agora, quanto a empolgação que já pairou em outros momentos, são péssimos conselheiros financeiros. Então, primeira coisa que você tem que fazer, proteja-se. Ter uma boa reserva de liquidez é essencial e agora até tá rendendo bem. Se algo dá errado, esse dinheiro é o que vai te manter no jogo. Minha sugestão é que a sua liquidez fique em tesouro direto, tesouro Selic para ser mais específico. Esse é o investimento de menor risco possível no mercado e que vai te render exatamente o que a taxa de juros estiver pagando no momento. É importante também que você consegue resgatar o seu dinheiro a hora que você quiser sem nenhum prejuízo. Por isso, ele acaba sendo uma excelente opção. Quero aproveitar e deixar um alerta aqui. Muito cuidado com as propostas que os bancos vão fazer para você agora. Vai aparecer um monte de banco pequeno, com risco elevado, oferecendo mais do que a Selic. É 110, 120, 150% do CDI que não vale a pena o risco. A renda fixa serve para você reduzir o risco da sua carteira. Então não faz sentido você usar ela para correr mais risco. Por mais que você ache que o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, pode te salvar caso algum banco desses venha a quebrar, você está muito enganado e nós já falamos sobre isso nesse vídeo aqui. Depois de reforçar sua reserva de liquidez, o próximo passo é ajustar o equilíbrio da sua carteira. Porque como eu já disse e vou repetir, não é hora de apostar tudo em renda fixa só porque parece estar rendendo mais. Agora é hora de aproveitar também as oportunidades que esse juro mais alto traz. A bolsa pode até estar sofrendo com esses juros um pouco mais altos, mas é exatamente nesses momentos que os bons ativos ficam baratos. Se você fugir da bolsa de valores agora e ir para a renda fixa, além de você ter um prejuízo aqui, você não vai aproveitar a grande alta que isso vai gerar. Também não acho que você deve tirar tudo da renda fixa e colocar na renda variável, porque isso aumenta muito o risco da sua carteira, principalmente nesse momento. Sou muito mais de sugerir
sugerir uma estratégia onde você vá comprando de pouquinho em pouquinho com inteligência, mantendo o percentual ideal para o seu perfil. Hoje é dia de plantar o que você vai colher lá na frente. Quem investe com inteligência vai colher os melhores resultados. O mercado sempre muda, mas os princípios certos continuam funcionando. A estratégia é clara, continue investindo com visão, método e disciplina. Para saber qual o percentual ideal de renda fixa, ações, fundos imobiliários e investimentos estrangeiros você deveria ter na sua carteira, é importante você saber bem qual é o seu perfil de investidor e nós podemos te ajudar com isso. Se você quiser uma ajuda para tomar essas decisões com mais segurança e clareza, sem depender de achismo ou de gerente do banco, o nosso time está pronto para te orientar. E é de graça, é direto. É só você acessar o link que está aqui na descrição e que vai aparecer um QR Code aqui na tela para marcar uma reunião gratuita com um especialista do meu time. Independente de quanto patrimônio você tem, nós temos alguma solução melhor para você. Seja uma consultoria mais individualizada ou um aplicativo gratuito para você entender qual é o seu perfil de investidor e saber quais os melhores investimentos para fazer agora. É só acessar o link aqui e agendar sua reunião gratuita. Ter um especialista ao seu lado para te orientar, principalmente nesses momentos de crise, pode ser o grande diferencial de quem vai conseguir progredir a sua carteira de investimentos ou quem vai ficar para trás. Agora que a nova taxa Selic está definida, o que muita gente quer saber é o que mais pode estar por vir ainda esse ano. A resposta é que ninguém sabe ao certo, nem mesmo o Banco Central. A nossa expectativa é que com a taxa de juros agora próxima de 15%, a inflação tende a se controlar. Quando a inflação estiver bem controlada, se a gente entender que as notícias fiscais internas estão um pouco mais alinhadas e que o mercado externo comece a reduzir suas taxas também, aí sim nosso Banco Central vai poder começar a reduzir essa taxa Selic. Mas como eu disse, vai depender da trajetória da inflação nos próximos meses e da capacidade do governo de manter o mínimo de credibilidade fiscal. Agora, se as notícias continuarem piorando, eu não quero nem ver o que está por vir. O mais importante na vida do investidor é que você não precisa prever o que vai acontecer. Você precisa estar posicionado para o que vier, de maneira diversificada e alinhada com o seu perfil. Porque os ciclos da economia são claros. Quando os juros estão lá em cima, os ativos de mais risco estão lá embaixo. E são nesses momentos que quem sabe investir compra muito valor com desconto. Agora, quando o Banco Central só sinalizar uma queda na taxa Selic, não é só quando cair não, quando ele só sinalizar, a renda variável inteira vai subir de uma vez só. E aí, se você não se posicionou, não vai adiantar mais, você vai ficar de fora. Essa é a forma certa de agir no mercado. Não é reagindo ao pânico, e sim se posicionando com visão. E o melhor momento para fazer isso é agora. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe ele com quem precisa entender tudo o que está acontecendo. Aquele seu amigo que está investindo ou que está falando para você colocar todo o seu dinheiro em CDB. Mostra esse vídeo aqui porque é importante para ele. Comenta aqui embaixo também o que você achou dessa alta da Selic e se no momento atual você está preferindo comprar renda fixa ou renda variável. Lembre-se que a Selic pode cair, pode subir ou se manter. Isso faz parte do jogo. O que não pode acontecer é você continuar agindo como se nada disso te afetar. Porque no Brasil, não entender o movimento dos juros é o mesmo que deixar dinheiro na mesa todos os dias. É ver a oportunidade passando, é pagar mais por dívida e é ficar travado em decisões ruins só porque faltou clareza. Quem aprende a enxergar os ciclos se antecipa. Quem ignora vai pagar o preço. E vai pagar com atraso, com prejuízo e com arrependimento. A decisão foi anunciada, o cenário já está na mesa. Agora só falta a sua parte. Você vai continuar assistindo de longe ou vai se posicionar do jeito certo. E para ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos investimentos, se inscreve aqui no canal porque toda semana tem muito conteúdo novo para você. Eu vou estar sempre aqui do seu lado para te situar nas situações e para te dar dicas de investimentos ou como você deve agir em cada situação. Vou ficando por aqui. Mais uma vez, espero que você tenha gostado. Tamo junto e até a próxima.